Esse é mais um vídeo do nosso quadro Você Sabia? E o vídeo de hoje vai ser bem aula mesmo, tá? Então, ó, já pega um papel e caneta para anotar o que eu vou falar. Por mais que você possa ver e rever no YouTube, você anota aquilo que é interessante para a sua empresa, para o seu negócio, para você já aplicar. Anota o que você já tem que aplicar baseado nesse conhecimento que eu vou transferir para você agora, importantíssimo sobre como cobrar inadimplentes. Eu digo o seguinte, se você tem uma empresa e as pessoas pagam mensalmente, anualmente ou a cada X período, pessoas, clientes, empresas, tanto faz, paga para sua empresa, muito provavelmente você tem inadimplente, que é aquele cliente que ficou sem pagar uma mensalidade ou uma assinatura anual, seja o que for. É claro que eu espero que não seja a maioria dos seus clientes inadimplentes, senão você está no mato, você está lascado, você está mal. Mas sendo uma minoria, que a gente espera que seja, ainda assim essa minoria tem um dinheiro, tem um caixa seu, tem um ganho seu da sua empresa que não veio pro seu caixa. E eu vou te mostrar aqui como cobrar os inadimplentes passo a passo, etapa por etapa, sabendo que a gente vai do mais leve ao mais pesado juridicamente para ver em qual fase ou em qual estágio a gente consegue de fato cobrar esse inadimplente. A gente pode, num primeiro nível mais leve, conseguir, e aí não precisa as próximas fases, mas se a gente não conseguir nos níveis mais leves, a gente vai até os níveis mais pesados e vai deixar consequências bem graves juridicamente para esse devedor, esse inadimplente da sua empresa. Mas antes de entrar no conteúdo, não esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com amigos, empresários, porque isso ajuda muito a gente a divulgar esse canal e chegar mais longe, tá bem? Então vamos por etapas. Você tem empresa, um cliente seu se torna inadimplente. Qual é o procedimento número 1 que eu recomendo? Que você faça um contato informal. Esse é o número 1, contato informal. O que é o contato informal? Você vai, sem botar por escrito, sem um advogado se apresentar em nome da sua empresa, mas aquela pessoa ali do financeiro ou você mesmo, enfim, se apresenta como alguém da empresa, faz um contato, olha, identifiquei um valor aqui que está em aberto, será que você consegue nos retornar e colocar esse valor em dia, pagar esse valor que está em aberto até o prazo para manter os serviços, para manter a sua assinatura, entendeu? Então, essa primeira mensagem, ela é amigável, ela é informal, juridicamente falando, e ela tem a finalidade apenas de lembrar ele da dívida para que ele continue acessando os serviços, a plataforma, a assinatura, seja o que for. Aqui eu já estou começando a dar um alerta para ele. Olha, se você não pagar nesses 5 dias, 7 dias, 3 dias, você que está mandando a mensagem escolhe o prazo, nós vamos cortar o seu acesso ao serviço, plataforma, assinatura, seja o que for. Beleza? Beleza. Então tá. Fase 1 é essa, contato informal. Fase 2. Aqui você já tem que escolher se você quer realmente cortar o serviço ou não. E se você vai, em qual prazo que você vai cortar esse serviço, essa assinatura, esse acesso desse cliente inadimplente. Você também pode definir livremente. Se é 15 dias, se é 20, se é 30, se é mais do que isso, tá? Mas aqui já vem um comunicado mais formal. Então a gente estava na fase 1 do comunicado informal, agora a gente está na fase 2 do comunicado formal. Comunicado formal é, olha, ainda não identificamos o pagamento e os seus serviços serão interrompidos na data de X dias ou no dia tal será interrompido o serviço caso você não pague o valor que está em aberto e, além disso, cobraremos essa dívida em aberto. Você pode só colocar assim. Beleza. Então agora eu já tenho um comunicado mais formal, o cliente sabe que ele vai perder o serviço e que ele vai ser cobrado. Ele ainda não sabe exatamente como, mas aí se ele não pagar, não regularizar na fase 2, você vai para a fase 3, que é a fase do protesto. O que é o protesto? É você pegar essa dívida, levar até um cartório e iniciar a cobrança pelo cartório. Assim que você coloca no cartório, você que está levando a cobrança não tem que pagar nada, porque quem pagará os custos de cartório é aquele que está devendo, é o inadimplente. É assim que funciona a regra. Então você leva até o cartório. E por que isso é mais pesado do que a fase 1 e a fase 2? Porque na fase 3, com o protesto, o cartório faz contato, exige que a pessoa ou a empresa faça o pagamento em X dias. O cartório não abre espaço para discutir se é correta aquela cobrança, se não é correta, porque essa discussão é toda com você, empresa. O cartório se limita a pegar o quê? O boleto vencido, a nota fiscal, e o cartório fala, ou você paga em 7 dias, 5 dias, 15 dias, sei lá, depende do prazo de cada cartório, ou você estará negativado. É aqui um primeiro momento em que o nome dessa pessoa, o CPF dela ou o CNPJ da empresa
pode ser negativado, inscrito no SPC e no Serasa. Quem tem um CPF ou um CNPJ inscrito no SPC ou no Serasa, que é o que o cartório faz, não tem acesso a créditos em banco, por exemplo. Não consegue muitas vezes cartão de crédito. Então a gente já começa a criar dificuldades na vida dessa pessoa, dessa empresa, em função desse débito que está em aberto. E aqui eu espero, sinceramente, que na fase 3 você já tenha interrompido a prestação dos serviços para quê? Para minimizar prejuízo. Se esse cliente não está pagando, você fez a fase 1, fez a fase 2, fez a fase 3, ele não está pagando ainda, interrompe rápido essa prestação do serviço, porque senão você vai ficar gastando para um cliente que não paga. Então a gente foi do nível mais leve ao nível um pouquinho mais pesado. A comunicação informal, a comunicação formal, o protesto e agora vem a fase 4. A fase 4 é ação judicial. Então, além de tudo isso, agora você vai com uma ação judicial cobrar esse valor desse cliente inadimplente. A ação judicial, ela vai avaliar não só o valor que estava em aberto, mas multa, juros e até honorários do advogado que está entrando com a ação. Então, esse devedor pode vir a ser condenado a pagar o valor que estava em aberto, juros e multa e honorários do advogado de quem abriu o processo, seu advogado, você que está cobrando. E além disso, esse cliente inadimplente vai ter que contratar um advogado para se defender. Então essa conta já ficou muito mais cara. Por isso que essa fase 4, que é a ação judicial, ela é mais pesada. O cara já está com o nome negativado, vai gastar com o advogado para quitar um valor e resolver. Então a gente foi subindo aqui de níveis. Porque dentro da ação judicial, os advogados eles têm poderes para pedir ao juiz e o juiz conceder ações mais agressivas contra quem está vendendo. Num certo nível do processo judicial, o juiz pode bloquear a conta bancária de quem está devendo, ele pode penhorar dinheiro na conta, pode penhorar carros, pode penhorar terrenos, pode penhorar outros ativos, pode mandar um bloqueio para as plataformas em que esse cliente faz vendas para reter parte dessas vendas e caminhar para o processo judicial. Então assim, esse cliente que está devendo, ele pode se dar muito mal, seja em perda de conta bancária de dinheiro ou em bloqueio de vendas que ele venha a fazer. Ou seja, a gente está no nível mais pesado possível. Talvez exista aqui a fase 5, mas aí não é para todo caso, a gente precisa avaliar caso a caso. E a fase 5 seria boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência, ele dá registro de um crime. Não necessariamente ficar devendo é crime, mas a depender das condições dessa dívida, do que foi negociado, do que foi prometido, isso pode caracterizar um crime sim. Então por isso que eu falei que depende de cada caso, pode ter um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele leva a polícia a avaliar e encaminhar para o Ministério Público abrir um processo criminal contra essa pessoa que está inadimplente. Processo criminal no Brasil é uma coisa muito ruim. Talvez não pareça porque a gente tem ex-condenado criminal que vira presidente e tantos outros políticos condenados, presos, saem da cadeia e voltam a pegar mandato. Pode não parecer que é sério esse país, mas para o cidadão comum funciona a lei. E então eu não desejo para você que você se meta com processo criminal, por quê? Qual é o grande prejuízo de ter um processo criminal contra você? Você gasta o seu réu primário. O que é o seu réu primário? Diz a lei que a primeira vez que você tiver um processo criminal, você vai ter uma série de condições mais favoráveis para reduzir a sua pena, para você não ficar em regime fechado na cadeia de primeira, para você poder responder em regime aberto. Então tem um monte de vantagenzinhas quando é a primeira vez envolvido em um crime, o réu primário. Agora imagina que um devedor gasta o seu réu primário por causa de uma bobagem, por causa de uma dívida pequena, mas já foi aberto um processo criminal, ele foi condenado. E aí, numa próxima vez em que esse cara, sem querer, se envolve num acidente e acaba gerando uma vítima que vai a óbito nesse acidente, o cara já não é mais réu primário, ele é recolhido direto para a cadeia. Então a vida dele começa a desandar de uma tal forma que eu não desejo para ninguém, tá bom? Ou seja, por isso que essa é a consequência mais pesada, lembrando que ela não é para todo mundo, de qualquer jeito, ela tem que ser analisada caso a caso. E é aqui que o meu conteúdo informativo, educacional, ele faz uma virada para que eu recomende para você que tenha um advogado da sua confiança para avaliar essas situações caso a caso, mais específicas à sua realidade. Pode ter negociações que vão gerar até o boletim de ocorrência, que é uma ferramenta poderosa a seu favor, ou pode ser que não. Depende disso como foi construída essa relação com o cliente, o que diz o seu contrato, os seus termos de uso.
Então, assim, gente, não é brincadeira ser empresário no Brasil, lidar com as diversas situações, cenários e possibilidades sem ter a ajuda de um advogado. Eu recomendo fortemente. Contrate um advogado da sua confiança, porque o custo é muito baixo frente aos prejuízos que você tem quando você não tem advogado, tá bom? Ficou com dúvida sobre esse conteúdo? Coloque aqui nos comentários, que eu vou procurar ler e responder os comentários. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado e que você tenha anotado os principais insights que você vai levar para a sua empresa e vai aplicar para melhorar a relação com os inadimplentes e trazer de volta um dinheirinho que pode ser muito precioso no caixa da sua empresa, tá bom? A gente se vê aqui nesse canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!